tudo bem? Estamos de volta novamente com a nossa aula de hoje, continuando aquilo que a gente estava vendo ontem. Ontem nós estávamos estudando os seres vivos, a classificação dos seres vivos. Então agora nós temos aqui que esses seres vivos estão classificados em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso aqui está na página 58, nós temos os arquivos da vida. Então, aqui nós temos uma ordem que vai da categoria que engloba o maior número de indivíduos para a menor, ou seja, do geral para o particular. Como eu falei na anterior, os seres vivos são divididos em grandes grupos. Esses grandes grupos são o reino. Só lembrando, eu falei também que esses reinos são em torno de 5, fora os vírus que não se enquadra em nenhum deles. Então, no reino Monera, nós vamos, o reino aqui vai ser a categoria, no reino Monera que são as divisões, nós temos o Monera, o protista, o fungo, o animal e o plantar. O reino vai ser a categoria que vai englobar a maior quantidade de indivíduos que apresentam determinadas características em comuns, sendo que os reinos são esses aqui que nós vamos estudar no decorrer do ano. O estudo nosso durante o ano será a nível de reinos. É claro que quando nós chegarmos aqui no reino Animalia, a gente vai ter uma divisão em classes e nós vamos estudar essas classes. Aqui no reino Plantar nós vamos ter uma divisão em grupos. Depois do reino nós temos o filo. O filo ele apresenta características bem aparentadas, engloba também uma determinada quantidade grande e ele por sua vez já é formado pelo conjunto de classes. As classes são formadas pelas ordens, as ordens pela família, a família pelo gênero e o gênero finalmente pela espécie. Então, no sentido inverso, nós temos o conjunto de espécies forma os gêneros, conjunto de gênero forma a família, conjunto de família forma a ordem, conjunto de ordem forma a classe, conjunto de classe forma o filho e o conjunto dos filhos vão formar os reinos. É claro que todas essas categorias, dentro de cada grupo desses aí, são observados as suas características. Aí nós apresentamos aqui os reinos dos seres vivos. Está aí. Como eu tinha falado antes, não aparece aqui um reino onde se enquadram os vírus. O reino mais simples que nós temos é o reino Monera, que é formado por organismos unicelulares e células que não apresentam núcleo, procarióticas no caso, representado principalmente pelas bactérias e pelas cianobactérias, que são as algas azuis. Só lembrando, as cianobactérias antes eram chamadas de algas azuis. E antes dos moneros, nós vamos estudar os vírus, que ele vai aparecer aqui, mas nós temos um capítulo para estudar os vírus, mas só que esses vírus eles não estão enquadrados como reino, não tem a categoria de reino, ao contrário do que acontece com o reino fungi. O reino fungi é um reino formado somente por fungos, desde os fungos mais simples, de tamanho microscópicos, inclusive patogênicos, ou não, até os fungos maiores, como as orelhas de pau, por exemplo, cogumelos, etc. Então, aqui no reino protista, nós já vamos ter os protozoários. E nesse reino aqui, a gente já tem seres já mais evoluídos, com célula, com núcleo organizados, apesar de serem também unicelulares. Aqui nós enquadramos, por exemplo, a ameba e enquadramos
alguns outros tipos de seres vivos. A ameba, muitas vezes a gente confunde ela, a ameba agiata, como se fosse verme, mas só lembrando, os vermes eles são animais, ela é estudada aqui nos animais. Quando nós chegarmos nos animais invertebrados, aí a gente vai estudar os vermes. Fungi. Outro detalhe, esses reinos aqui, o nome desses reinos estão escritos em latim. Então, alguns deles não apresentam diferença na escrita, do latim para o português, como Monera, por exemplo, Protista, né? Não apresenta diferença, mas aqui está o reino dos fungos. Então, é o fungi. Fungi porque está escrito em latim, fungo. Reino animalia. Reino animal, né? Também escrito em latim. E aqui o plantae, reino das plantas, também escrito em latim. Todos eles são escritos em latim. A diferença é que esses dois aqui não mostram nenhuma diferença do latim para o português, enquanto esses outros aqui apresentam diferença. O reino fungi é um dos reinos bem diversificados que existe na natureza, que eu falei aqui há pouco, desde organismos microscópicos, entre eles patogênicos causadores de doenças, a organismos maiores, inclusive comestíveis, né? Então nós temos fungos comestíveis, como os cogumelos, né? Temos fungos causadores de doenças e temos fungos que não têm grande importância em relação a ser patogênico ou em relação a ser útil para o homem, ou seja, não faz tanta diferença para o ser humano. Aqui, no reino animal, nós vamos enquadrar todos os animais, onde é um dos reinos que nós vamos passar mais tempo estudando, né? Porque nesse reino animal aqui vai se enquadrar todos os animais, e aí a gente vai ter uma divisão desses animais a nível de classe. A gente vai estudar a classe desses principais animais. Primeiro a gente vai estudar filos também, como os casos dos invertebrados, e depois a gente volta para estudar os vertebrados, onde nós vamos ter a partir dos peixes, répteis, anfíbios, aves, até chegar os mamíferos. Então será o grupo em que nós vamos ter mais conteúdos, né, para estudar, porque vamos estudar mais detalhadamente. Aqui nas plantas vai ser muito resumido. Este livro que nós trabalhamos agora, ele é muito resumido em relação às plantas. Ele deixa apenas, me parece, 2 capítulos só para o estudo das plantas. Então a gente vai ver o principal a respeito das plantas, né, a classificação delas, plantas monocotiledonas, dicotiledonas, ver as partes das plantas, né, aquilo que é fundamental, mas não estudar tão detalhadamente quanto o reino animal. Bom, essa é uma apresentação dos reinos e será o nosso objeto de estudo a partir do próximo capítulo. Só lembrando, mais uma vez, que aqui nós estamos ainda trabalhando no final do capítulo 5, que é o último capítulo do mês de abril. Então a gente teve capítulo 1 e 2 para a prova de março, nós ainda não fizemos a primeira avaliação. Tivemos o capítulo 3, fizemos o trabalho para março também, porque o capítulo 3 está incluído na programação de março. Temos agora o capítulo 4 e o 5, que chegamos ao final aqui, que é para a prova de abril. E a partir da próxima semana a gente vai para o capítulo 6, estudando os filhos, onde a gente vai começar o conteúdo de maio. Vocês poderiam até dizer, mas nós não vamos confundir assuntos de 3 meses sem fazer nenhuma avaliação? Não, vocês podem seguirem, sempre se orientarem aquela divisão do conteúdo que eu dei no início do ano. Então eu apresentei o plano de curso para a secretaria. Na secretaria a gente tem um plano de curso do livro que a gente está trabalhando, e para vocês eu não dei o plano, é claro, é a divisão do conteúdo. Então, aqui a gente está terminando o capítulo 5, que em nossa divisão seria o último capítulo para o primeiro bimestre, que
inclui março e abril. A partir do capítulo 6, a gente já vai para o segundo bimestre, que será maio e junho. Então, sempre o conteúdo nosso está de acordo com a divisão que nós fizemos no início do ano. Apesar de estarmos atrasados, trabalhando com aulas remotas nessa modalidade, mas estamos trabalhando dentro da programação que foi feita. Bom, gente, fica aqui para vocês as atividades da página 61. Então, na página 61 vai até uma questão da página 62. Né? A página seguinte vai passar uma questão lá, me parece a questão 8. Essa aí é a atividade que eu peço que vocês façam. Depois, se der tempo, a gente pode até fazer, em outra ocasião, fazer mais algumas atividades. Mas, por enquanto, essa aqui que vai ser só até a questão 8. Naquela questão 8, vocês vão classificar aqueles animais que aparece lá o nome deles, os animais não, os seres vivos que aparece o nome deles lá, vocês vão classificar exatamente nesses reinos aqui que foram estudados. Né? Dizer se ele é um animal, se é um vegetal, se é um fungo, se é um monero, se é um protista. Né? Então será fazer essa classificação aqui lá na questão 8, né? Que já fica na página 62. Então até a próxima semana, bons estudos para vocês e não esqueçam de revisarem o conteúdo. Né? Após assistir às aulas, sempre que tiver tempo, você dá uma lida no conteúdo integralmente para tomar conhecimento dos esclarecimentos que o autor coloca lá. E antes da prova, nós voltamos com aula presencial para tirar as últimas dúvidas. Até a próxima semana.